A Ártemis, ou deve ser A, né? Eu já ouvi que Jesus não era carpinteiro, que lida com madeira, e sim um construtor ou pedreiro, que carpinteiro seria uma tradução errada. Isso confere? Não necessariamente. Jesus é referido como Tecton, né? Que é o que no Age of Mythology, quando você põe um cara para construir uma coisa, ele fala, né? Tecton, Tecton. Jesus era um Tecton, que é um construtor. Isso pode. O campo semântico da palavra no grego, né? O conjunto de possibilidades de comunicação de sentido dessa palavra no grego, ele inclui, né, um campo é aberto, inclui um construtor do tipo de um pedreiro, um construtor de casas, por exemplo, um construtor de casas de madeira, um construtor de mobília de madeira ou de pedra, e por aí vai. Né? Então, a palavra em si não é suficiente para definir o ofício propriamente de Jesus e nem o texto é. O que você pode fazer é uma coisa mais indireta, pensando no contexto social, local da Galileia, e pensar que tipo de trabalho de construção era mais comum ali que Jesus poderia ser. Era mais comum construção em pedra ou em madeira? Talvez não tivesse tanta madeira na região da Galileia, então a ideia do construtor em pedra faria mais sentido. Ou talvez Jesus ou José fossem construtores trabalhando em outro lugar, por exemplo, em Séforis, uma cidade onde havia mais construção nesse período. Será que eles eram tipo alguém que vem, sei lá, do Nordeste para São Paulo, que é um lugar que tem mais obras acontecendo, tem mais demanda de mão de obra, o pessoal vem do Nordeste para fazer uma construção em São Paulo. Da mesma forma, alguém na Galileia, que era uma região com menor demanda de construção, uma região, enfim, com menos recursos materiais, menos monumental, né, do que Séforis, que era uma cidade mais rica, eles poderiam serem trabalhadores migrantes e vão para lá, constroem e voltam. Não dá para saber. Você pode especular a partir dessas referências de algumas coisas que a gente conhece daquela região naquela época, mas pelo texto e pela palavra a gente não consegue matar a questão. E o Rafael Cardoso perguntou: pela história, Jesus não era sobrenatural. Ainda assim, judeus deixaram suas famílias e tradição, correndo risco para viajar o mundo pela mensagem dele, num proselitismo diferente do Islã. Poderia explicar esse fenômeno? A gente conversou sobre isso aqui em live antes, né? Assim, não é que para a história Jesus não era sobrenatural, é que o estudo histórico sobre Jesus, ele não conta com a parte sobrenatural, porque do ponto de vista do acesso metodológico, né, e dos quadros teóricos da história, é muito mais complicado você aceitar essas questões sobrenaturais, espetaculares de textos antigos. Se a gente fosse aplicar a mesma régua, né, tipo assim, aceitando que os evangelhos falam que Jesus fez milagres, então deve ter feito mesmo. Se a gente for aplicar só esse critério, numa leitura acrítica a respeito disso, a gente vai ter que aceitar uma infinidade de milagres de outras figuras, a existência de seres espetaculares e coisa do tipo. Então, assim, a história, para se manter num escopo mais assim de coisas que a gente pode ter uma confiança maior de conhecimento a respeito delas, essa parte do sobrenatural é colocada de lado. Eu já expliquei isso também, tipo, a uma pessoa que, do ponto de vista de fé, de uma interação com o cristianismo do ponto de vista de fé, pode se sentir que está sendo injustiçada, né? Tipo assim, mas por que descartar os milagres de Jesus? Mas não é, o exemplo que eu dou é a questão de se você vai num policial e fala que sua carteira sumiu e que você acredita que um demônio levou sua carteira, o policial não vai levar a sério. Ele vai trabalhar com causas que são mais conhecidas, né, que ele tem na vivência prática dele muito mais contato e na tradição de investigação policial muito mais exemplos disso, que são alguém roubou sua carteira ou você perdeu sua carteira. Então, da mesma forma, na história, o que tem maior plausibilidade são as causas menos extraordinárias. Então, beleza, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a pessoa, para ela deixar a sua família, tradição e viajar o mundo fazendo o proselitismo a respeito de algo que ela crê que é verdade, a coisa não precisa ser verdade. A pessoa só precisa crer que ela é verdade. Então, da mesma forma, eu não vejo uma diferença tão grande aí. Você falou assim, diferente do proselitismo do Islã. Tem um proselitismo do Islã, um proselitismo budista, nos tempos de Ashoka, por exemplo, na Índia, que é muito amplo e se explica pelas pessoas acreditarem que aquilo é verdade, que é o melhor e que vale a pena convencer as outras pessoas daquela informação. Se a coisa é verdade ou não, importa menos. Para você morrer por algo que é importante para você, isso só precisa ser importante para você, não precisa ser real. Então tem gente que sofre perseguição dentro dos grupos de ufologia. O cara é ridicularizado,
por acreditar que ele é um golfinho, como é que chama o negócio que apareceu agora na mídia aí, mas não vou entrar nesses exemplos mais assim, porque... Mas assim, tem a questão dos reptilianos, né? A pessoa fica falando que o Lula ou que o Bolsonaro é um reptiliano, aí o pessoal fica zombando, esse cara é maluco e tal. E de fato, eu acredito que o cara tá tendo uma relação não muito direta com a realidade. Mas ele acredita naquilo, ele tá disposto a sofrer coerção social, disposto a sofrer exílio, né, do seu grupo social, de ser ridicularizado, de perder certas oportunidades, porque o pessoal acha que ele é maluco, e continua defendendo aquilo, porque ele acredita que é verdade. É só isso que você precisa. A coisa não precisa ser efetivamente verdade. Então, quando a gente falou sobre isso em outra live, eu comentei sobre os celtas também, né? Os celtas foram perseguidos ali em certos momentos ali do Império, da história do Império Romano, porque eles defendiam aqueles que eles acreditavam que era verdadeiro. Isso prova que os celtas estavam certos? Não. E o Gil falou aqui, qual a diferença entre sunismo e xiismo? E, segunda pergunta, qual o papel de Jesus no Islã, historicamente falando? Diferença de sunismo e xiismo, a diferença básica é uma questão de sucessão, se eu não estou enganado, né? Uma questão de sucessão de Maomé, em que você tem quem que é o sucessor legítimo de Maomé. E aí tem uma disputa entre o Ali, que é um genro, né, de Maomé, se eu não me engano, e o sogro de Maomé. E aí isso dá uma partição. Mas isso é bem... Como está muito no início da história do desenvolvimento do Islã, é uma área bem nebulosa em termos assim, de evidências documentais, né? Você tem muito mais histórias de um lado ou de outro, mais exageradas, partidárias, né? Que é difícil de você, no meio daquela lendas barra propaganda que um partido faz de si mesmo contra o outro, você identificar o que é a verdade realmente, historicamente ali, né? E aí, na prática, hoje tem a questão também dos textos que cada uma dessas vertentes, que dentro delas elas têm muitas variantes também, né? Você tem, por exemplo, os duodecimanos dentro dos xiitas, é um grupo específico que outros xiitas detestam e que já estiveram em guerras, né, em conflitos históricos no passado, não sei como é que é hoje, mas os xiitas em geral não aceitam outros textos fora do Corão a respeito de Maomé, as sunas, né? Enquanto os sunitas aceitam as sunas, que é daí que vem o nome, né? De novo, se eu não estiver enganado, eu sei pouca coisa sobre o assunto, mas o que me vem na cabeça é mais ou menos isso. E sobre qual o papel de Jesus no islamismo, ele é visto como um profeta, né? Você falou assim, historicamente falando, historicamente, a relação do Jesus histórico com o Islã é nenhuma, porque o Islã é 600 anos posterior à figura de Jesus. Então, o que há uma interação entre a tradição associada à figura de Jesus, né? O cristianismo, os cristianismos vários, e a influência do cristianismo na formação do islamismo, que é uma influência significativa, porque o Islã se desenvolve num ambiente com uma presença muito grande do judaísmo e do cristianismo e das tradições também arábicas ou árabes, né, pré-islâmicas, e acaba pegando elementos de todas essas tradições, né? Então a figura de Maria, por exemplo, é uma figura muito importante dentro do Islã. Tem algumas histórias, né, dos evangelhos que aparecem também nas tradições islâmicas. E Jesus é respeitado como profeta Issa, né? É um profeta respeitado dentro do Islã, mas não é considerado Deus de forma alguma.